Pronto, vamos nessa. Bem, a gente fazendo uma pequena recapitulação, a gente passou, né, pelas primeiras aulas falando sobre unidades, né, as grandezas, estudamos sobre vetores, falamos sobre as equações horárias, falamos sobre velocidade e aceleração, e hoje a gente vai falar sobre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado e a queda livre de corpos, que é o assunto da unidade, do que finaliza a unidade 1. Então a gente vai ver quais são as equações horárias propriamente ditas de cada um desses movimentos, e iremos ver alguns exemplos, né, de aplicação dessas fórmulas, para que vocês tenham a capacidade de desenvolver os exercícios que tem, tanto no livro de vocês, quanto no AVA de vocês. Bom, já sei também da questão, antes de vocês falarem sobre o AVA, que não funciona, etc., a gente já sabe, já foi enviado diversos chamados, em relação à indisponibilidade do conteúdo e também da contabilização dos pontos. Então, a gente já sabemos dessa condição do AVA 3.0, a coordenação, então, vocês já estão cientes que a gente sabe que a gente também já enviou todos os registros que vocês passam para a gente para direção, coordenação, tudo que fica acima da gente, coordenação acadêmica, direção da unidade, então eles já estão cientes e estão fazendo a tratativa à medida que vai chegando os chamados, eles vão abrindo os chamados que a gente está enviando. Então vamos nessa, que é o que interessa da nossa aula, é passar o nosso assunto aqui. Lembrando que eu hoje vou estar verificando, né, os envios das atividades direitinho para estar pontuando vocês. Movimento uniforme, que é um movimento que a gente já falou um pouquinho dele, todas as aulas a gente está falando, na verdade, né? E eu falo para vocês sempre se aterem ao nome, certo? Movimento uniforme é a natureza do movimento. Um móvel ele pode se movimentar de forma uniforme e uniformemente variada. Então, o MU é quando a gente não tem a variação da velocidade, por isso que o nome é uniforme. Então, a gente não tem a variação da velocidade. Obviamente, se a gente não tem variação da velocidade, qual é a componente que a gente não tem? Alguém sabe dizer? Se a velocidade é constante, o que é zero aí? A aceleração é zero, beleza. Então, a gente já sabe que nesses casos aí, eu vou ter uma equação horária desse tipo aqui, ó, do primeiro grau. S igual a mais BT, certo? Onde esse A aqui, esse A vai representar a minha posição inicial. E esse B aqui, ele vai representar a minha velocidade média. Então, eu já sei que tem duas componentes importantes nessa equação horária da posição do movimento uniforme, que são A e B. Um é a posição inicial e outro é a velocidade média. Ambos a gente já conhece, já verificamos. Então, se a gente sair dessa perspectiva, né, de S igual a mais BT e jogar para cá, substituindo S0 ou SO e V, a gente vai ficar com aquela equação que a gente chama de S igual a SO mais VT, ou S igual a sorvete, ou S igual a Sofia, sortuda, você é tesuda, que a gente ainda vai falar sobre os gráficos e outras coisas. Então, são apenas formas de gravar essas fórmulas, mas que eu digo para vocês que não precisa, né? Sempre falo para vocês que não precisa. Porque se vocês olharem essa fórmula aqui, olha bem criteriosamente para essa fórmula. S igual a SO mais VT. Vê se essa fórmula não é a mesma fórmula de velocidade média. Vê se você passando esse SO para cá, não vai ficar S menos SO, e você passando esse T para baixo, vai ficar S menos SO dividido por T. Variação da posição sobre variação do tempo, que é igual a velocidade. Então, essa fórmula aqui é aquela fórmula que a gente aprendeu lá de velocidade média. Velocidade média é igual a S final menos S inicial, dividido por T final menos T inicial. Então, é a gente aprender que na física a gente vai derivando uma fórmula da outra. Derivando uma fórmula da outra, derivando uma fórmula da outra. Não tem para onde correr. Então, essa questão que a gente utilizava muito do poder da memória, né, na física,
quando a gente estudava no ensino médio, aqui vai perdendo um pouco o sentido, porque a gente está fazendo um curso de engenharia, então a gente precisa conhecer o porquê das coisas, né? Então aí a gente tem, vamos dizer assim, a equação da posição horária na sua forma genérica, né? S final igual a S inicial mais velocidade média vezes o tempo, que sempre vai ter aqui, que é a nossa variável, em que V é constante, diferente de zero, dado por V igual a ΔS sobre ΔT, e também que a aceleração é nula, né? O que vai justificar o nome desse movimento ser uniforme. Uma parte importante do movimento uniforme é a questão da construção dos gráficos. Obviamente que a gente tendo uma função do primeiro grau para representar a equação horária da posição, o meu gráfico vai ser uma reta, né? Quando a gente estiver falando de posição, S versus o tempo. Então, eu já sei que a gente vai ter um gráfico, uma reta, né? O nosso gráfico vai ser uma reta. E essa reta ela vai ter um crescimento linear, obviamente, porque ela tem A e tem B. Esse A aqui, que é o nosso SO, ele pode ser zero, né? A gente já sabe que na função do primeiro grau, a gente está estudando em cálculo isso daí, legal pra caramba, né? Que a gente pode fazer esse cruzamento. A gente já sabe que, nesse caso aqui, o termo independente, que é o termo que não está associado à variável x, que no caso aqui é t, ele é por onde o gráfico corta o eixo y, que nesse caso aqui é o s. Então, esse S0 ele vai me dizer aonde o gráfico está cortando o eixo y. Então, esse carinha aqui, ó, é o meu S0. Esse zero tracinho em cima aqui não é a posição zero, não. É o tempo zero. Sempre que tiver um tracinho em cima, significa que eu estou me referenciando a tempo, tá bom? Então, aqui, ó, beleza. Então, esse aqui é meu S0. Esse aqui é meu S0, é no tempo zero, no tempo que o meu cronômetro está zerado. Então, aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse gráfico aqui, o móvel, né, o movimento do móvel, que esse gráfico está representando, diz que a posição inicial dele é zero ou diferente de zero? E aí, galera? É zero ou diferente de zero a posição inicial desse móvel aqui? Diferente de zero. Porque se fosse igual a zero, isso aqui seria aqui. Isso aqui seria aqui. Então, ele nasceria daqui, da origem das posições. Vai gravando esses nomes, a origem das posições. Show de bola. Então, a gente tem aí a equação do primeiro grau, que é representada por esse gráfico. Obviamente que quando a gente tem uma velocidade positiva, como está o caso aqui, ó, a minha função do primeiro grau é crescente, porque para valores de t, desculpa, crescentes, eu vou ter valores de S também crescentes, tá? Então, enquanto vai crescendo o tempo, vai aumentando a minha posição. Esse carro, esse móvel, eu posso dizer que ele está, vou perguntar de novo, esse carro ele está fazendo um movimento do tipo progressivo ou retrógrado? Progressivo. Muito bem, progressivo porque a velocidade ela está positiva, né? Então eu estou ganhando posições, né? Sai de 2, 3, 4 metros, 5 metros. Ao passar do tempo, eu estou indo no sentido positivo, né? Das minhas posições. O que não acontece com o gráfico que está do lado direito, onde eu começo numa posição maior, lá numa posição de 100 metros, e aí eu vou descendo a partir do tempo que vai passando, ó, o que está acontecendo? Ó? No tempo 1, já diminui. No tempo 2, já diminui. No tempo 3, então, ou seja, eu estou contrário ao meu referencial de posição. Então, eu estou voltando. Lembra aquela questão que eu falei? Estou indo de A para B. Aí a minha velocidade é positiva. Quando eu estou vindo de B para A minha velocidade é negativa. Porque ao passar do tempo, eu estou diminuindo os valores da minha posição. Então, a minha velocidade é negativa, obviamente que o meu gráfico da função horária da posição vai ser decrescente, em esse menuzinho. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que vai existir bastante questão de análise gráfica, onde você vai ter que analisar o gráfico e dizer se o movimento é progressivo, se o movimento é retrógrado, se o movimento é acelerado e retardado, quando a gente estiver falando no MRUV, né? Se o móvel parte da origem das posições ou não.
qual o valor da velocidade, tudo isso você consegue enxergar através de um gráfico. Então, é importante vocês prestarem atenção bastante nessas perguntas que eu faço, nessas análises, que já é uma forma de exercitar vocês. Eu já estou passando o exercício em cima da teoria para que vocês exercitem, porque no livro de vocês aparecem lá essas perguntas mesmo que eu estou falando. Tem um gráfico, esse movimento é progressivo ou retrógrado, tá? Então, esse móvel sai de que posição? Então, vocês têm que já ir aquecendo o pensamento, a mentalidade de vocês aí nesse sentido. Aí, beleza, a gente sabe que a gente tem velocidade no nosso MU. E qual é o gráfico da velocidade? Pô, professor, se a velocidade no MU é constante, o gráfico dele vai ser uma função constante, não é isso? Exatamente, muito bem. Então, vai ser uma função constante, ó. É um valor de Y que nunca vai mudar, independente do valor de T. Concordam comigo? O valor de Y, que V aqui está representando o eixo Y, vai ser um valor de Y que, independente do valor aqui de X, né, não vai mudar. Esse valor de Y sempre vai ser o mesmo, ou seja, isso aqui é uma função constante. Então, desde o momento em que eu aperto o iniciar do meu cronômetro, até eu desligar, a velocidade ela vai se manter, ela não vai variar nem para cima nem para baixo, ela vai ser o mesmo valor que eu posso calcular através da fórmula que vocês já aprenderam, variação da posição sobre variação do tempo. Aqui a gente vai ter um caso onde a velocidade é positiva, quando esse valor está acima do eixo x, que aqui no caso é o t, né, o eixo t. Então ele está acima do eixo x, beleza. Então ele está no primeiro quadrante. Então ele estando no primeiro quadrante, a velocidade é positiva. Ele estando abaixo aqui no quarto quadrante, a velocidade é negativa, tá? Então é só para vocês entenderem a variação da velocidade em função do tempo. Ela vai ser constante, não vai mudar. Se é 10 km por hora, vai ser 10 km por hora e não vai ter como mudar. Tudo bem até aí? Essa análise de gráfico, o entendimento da equação horária da posição, tudo beleza, sem nenhuma dúvida. Vamos para cima. Professor? Oi. Nesse movimento aí retrógrado, se por acaso ele passar da reta do tempo, ele volta a ser progressivo? Não tem como. Porque no MU, a velocidade é o que eu estou falando? Constante. Então, o meu gráfico ele não vai ter picotagem. Ele não vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele vai ficar daqui para sempre. Ó. Pode ligar para o Brasil inteiro aí. Ou ele vai ficar aqui para sempre também. Então, não tem como ele chegar daqui e inverter. Só se aí ele, só se acontecer o que a gente vai falar. Só se esse carro, vamos supor que o móvel ele chegue, venha de A para B, chegue em A para B, ele mude o sentido e venha de novo. Mas para ele fazer isso daí, mudar o sentido, o que tem que acontecer com a velocidade? Para ele mudar o sentido, a velocidade tem que acontecer o que com ela? Mudar Tem que o quê? Mudar de sentido também. A velocidade tem que chegar a zero. Pensa você dentro de um carro aí. Como é que você consegue mudar de sentido? Em algum momento você vai ter que, né? Quando você para, né? Você freia para fazer aquele retorno. Vamos supor, você faz um retorno, a velocidade vai diminuir. Então você vai ter que variar a velocidade. Se você está variando a velocidade, aí já não é mais um MU, já é um MRUV, porque você está variando a velocidade para mudar a posição. Certo? Entendeu? Entendi. Beleza. Bem, entendido que é o MRU, né, ou carinhosamente chamado só de MU, né, de MU, porque a gente considera que o movimento sempre vai ser retilíneo. A gente vai ter o MUV, que é um movimento uniformemente variado. Aí aparece a tal da aceleração, que vai fazer com que a minha velocidade varie, que vai fazer que o meu gráfico de velocidade não mais seja constante, e sim seja uma reta. E que vai fazer que meu gráfico da posição não mais seja uma reta, seja uma parábola. Então, ela vai chegar para bagunçar tudo aqui. O entendimento até agora aqui está fácil, né? Porque o MU é bem simples, é função do primeiro grau, uma função constante. Mas aí chega a danada da aceleração e aí vai bagunçar o baba e vai trazer modificações nesses gráficos e também na equação geral, né? Na lei de formação
da equação horária das posições. Vamos lá reconhecer, né, essas equações. Primeiro, a equação horária dos espaços, ela não é mais do primeiro grau, ela se torna do segundo grau. Olha aqui, elevado ao quadrado. Então, essa é uma função do segundo grau. E agora a gente passa a ter mais um elemento, que é o C. Cada um deles aqui vai ter o seu sentido. Vamos lá. S igual a A mais B vezes T mais C vezes T ao quadrado. Quem é cada uma dessas letras? Quem é A? É a minha posição inicial. Continua sendo a minha posição inicial, o A. Quem é B? Velocidade. Continua sendo a velocidade, só que agora não é mais a velocidade média. É a velocidade escalar inicial. É o meu VO. Certo? Por quê, professor? Porque agora eu estou com um movimento acelerado, certo? Então, a minha velocidade ela vai crescer ou decrescer, né, de acordo com a aceleração que eu imprimir. Então, eu não vou ter uma velocidade constante. Então, aqui é SO no A, aqui é VO no B. E o C, quem é o C? O C está relacionado à aceleração. O C vai ser igual a metade da aceleração. Tá? O C vai ser igual a dividido por 2. E assim a gente vai ter a nossa equação horária da posição para o movimento uniformemente variado, que é quem? Essa daqui de baixo. Ó. Quem estiver anotando aí, ó, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2, ou A sobre 2 vezes T ao quadrado. Aqui a gente já sabe que o SO é a posição inicial, o VO é a minha velocidade inicial, mais A, que é a minha aceleração, e T, que é o tempo. Tem um T aqui e tem um T aqui, é uma função do segundo grau. Então, a gente já sabe que A é a aceleração e ela vai ser constante, diferente de zero, e vai ser dada por A igual a ΔV sobre ΔT. Tudo bem até aí? Podemos ir para os gráficos? Vamos seguir para os gráficos. Aí só está representando as funções horárias da equação do movimento uniformemente variado. Né? Tem aquelas as relações que faz, né? Sofia, sortuda, você tesuda, até com 2 em cima e 2 embaixo. Dá para você gravar assim. Sempre no ensino médio a gente tem um professor de física que ele fala essas frasezinhas. Vermes voadores atacam a Terra. Isso aqui eu esqueci da equação de Torricelli. Mas a gente sempre tem isso para tentar gravar essas fórmulas, né? Mas a gente já está no nível que não precisa. Isso aqui, ó, veja que a velocidade, como eu falei para vocês, no movimento uniformemente variado, ela deixa de ser uma velocidade constante e passa a ser uma velocidade que varia de acordo com o tempo e de acordo com a aceleração. A aceleração, sim, vai ser constante, tá? Mas já a velocidade, ela vai obedecer essa fórmula aqui. E essa fórmula vocês não vão achar que é uma fórmula nova, não, porque não é. Ela é a mesma fórmula da aceleração média. Ah, é, professor? É. Da mesma forma que S igual a SO mais VT é a fórmula da velocidade média, essa daqui, V igual a VO mais AT, é a fórmula da aceleração média. Só é você jogar esse VO para cá, vai ficar negativo, vai ficar V menos VO, e jogar esse T para baixo, dividindo, né? Já que ele está multiplicando, você passa ele dividindo, vai ficar V menos VO dividido por T, que nada mais é do que a aceleração média. Variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, essa fórmula não é nada de novo, é coisa que vocês já viram, aceleração média. Essa daqui é a fórmula que é a derivação, que aí eu falei para vocês que enquanto a gente não visse derivadas em cálculo, a gente ia entender a fórmula só na forma aplicada. Então, a gente tem aqui S igual a SO mais VO vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2, como a equação da posição, equação horária da posição, e V igual a VO mais AT como a equação horária da velocidade. Então, quem quiser escrever, bota do ladinho a equação horária da posição, bota do ladinho também aqui a equação horária da velocidade. E, além disso, tem uma fórmula que eu chamo de fórmula coringa. Por que eu chamo de fórmula coringa, professor? Porque tem alguns exercícios de física que a gente só consegue resolver por essa equação, que é a equação de Torricelli. Qual é a diferença da equação de Torricelli? Vou fazer
vou deixar que vocês me digam. Que nessa fórmula aqui, né, tem uma especificidade muito interessante que faz ela ser imprescindível na resolução de algumas questões. Que tem nessas duas fórmulas que não tem aqui na equação de Torricelli, que é essa daqui de baixo? O tempo. O tempo, muito bem. Então, é importante a equação de Torricelli para a gente resolver questões onde você não se menciona o tempo. Onde você só precisa de quê? Da aceleração, da variação do espaço e da velocidade. O tempo fica de fora. Então, por isso que ela é importante. Tá bom? Então, a equação de Torricelli, ela é interessante por conta disso. Porque se você pegar e tentar isolar esse tempo aqui, substituir depois ele aqui e aqui, você vai ficar com uma relação de velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? Para chegar nessa equação de Torricelli, é simplesmente você pegar e substituir aqui. Você isola o tempo, aí vai ficar V menos VO dividido por A, e aí você pega esse V menos VO dividido por A e joga no lugar desse T aqui. Aí vai ficar no lugar de T, vai ficar V menos VO dividido por A, e aqui também vai ficar V menos VO ao quadrado dividido por A. Aí você vai resolver tudo isso daí, né, como produto notável, e você vai chegar na equação de Torricelli. Eu estou dizendo como chega na equação de Torricelli, certo? Ah, professor, eu quero ver a demonstração, porque eu gosto muito de cálculos. Vai na internet e coloca lá, demonstração da equação de Torricelli. Aí você vai ver que é substituindo, pega esse T, isola ele, e depois o que você isolar, você substitui aqui, e acabou. Aí você exclui o tempo. Simples e fácil. Então, a gente vai ter que fazer essas coisas que eu estou falando aí em diversas outras situações que a gente estiver lidando com cálculos dentro da física. É só vocês perceberem que essa equação e essa equação aqui, a gente tem relação entre elas, tá? Essa daqui substituída nessa, a gente gera essa daqui. Então, não é nada demais para a gente. Tá bom? Então, vamos ver uma... Espero que vocês tenham anotado aí, tudo direitinho, bonitinho. Esse A aqui, ó, e esse ΔS, a gente sabe que aqui é a variação do espaço, aqui é a aceleração, e que aqui está positivo. Estou dizendo que estou considerando positivo. Mas isso aqui pode vir negativo? Pode, caso a gente esteja falando de frenagem, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o tipo de questão que se utiliza Torricelli, né, para vocês já ficarem preparados. Como eu falei, eu gosto sempre de exemplificar dentro da explicação. Um exemplo muito clássico de equação de Torricelli é um exemplo de um motorista vem no carro a 70 km por hora, certo? E a 20 metros do sinal, ele verifica que parou do amarelo para o vermelho. E nesse momento, ele não fala que tempo é, só fala que é a 20 metros, ele pisa no freio, certo? Então, ele pisa no freio até parar, certo? Então, ele estava vindo a 50, eu falei 50 km por hora, 70 km por hora, e ele vai lá, ele pisa no freio até parar, certo? Isso a 20 metros. Só dei essas informações e aí eu posso perguntar para vocês qual foi a desaceleração do carro, certo? Aí vai ser fácil. V ao quadrado é o V final. Se o carro ele estava a 70 km e freou e ele vai parar, obviamente, em cima do sinal, a velocidade dele final é quanto? Quem está prestando atenção aí? Zero. Perfeito. E a velocidade inicial? 19,44 metros por segundo. Isso. E aí vai ser 2 vezes A, que é a aceleração que eu quero chegar. E quem é meu ΔS? 20 metros. Não é 20 metros, aí que tá a pegadinha. Porque você tava, dependendo de como você diz, o seu 20 metros é como se você tivesse indo de 20 metros para lá. Então, para a gente achar o valor negativo da aceleração, tem essa questão. Mas vamos deixar 20 metros, tá? Por quê? Mas Porque nessa questão aí, o espaço que eu deixei 20 metros, a aceleração é colocar um menos. Menos 2AS. Exato, mas é isso que eu queria que vocês entendessem, porque é uma desaceleração. Mas, de qualquer forma, é só esse entendimento do referencial posicional que eu quero que vocês entendam. Então, quando você pegar esse 19 que você botou ao quadrado e jogar para lá, ele vai ficar negativo. Então, ele já vai me dar um A negativo, mesmo botando 20 metros aqui, certo? Então, já vai aparecer o valor negativo para mim do A.
Nesse caso aqui, eu não preciso dizer que isso aqui é negativo, porque eu já sei que vai ser negativo pela questão da velocidade ter saído de um valor maior, ou de um valor maior para um valor menor. Então, eu já sei que a aceleração vai ser negativa, já está imbuído aqui na diferença das velocidades. Obviamente, se isso aqui fosse maior e isso daqui fosse menor, seria uma aceleração. Mas como isso daqui é menor e isso aqui é maior, é uma desaceleração, já vai aparecer no sinal quando eu jogar isso daqui para o lado de cá. Então, vamos lá, 19, vamos botar que é 20 ao quadrado, né? Que fica mais fácil. Dá quanto? 400. Então, quando você botar para cá, vai ficar menos 400. Quando você pegar aqui 2 vezes 40, 2 vezes 20, vai dar 40. O 40 vai passar para lá dividindo, vai ficar menos 400 dividido por 40. E aí vai ficar quanto? Menos 10. Então, a minha desaceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Rapidinho aí, um tipo de aplicação de Torricelli que vocês vão ver. Que é quando você está no móvel e você pisa no freio naquele instante e você anda uma determinada quantidade de metros. E aquilo dali vai dizer para você qual é a desaceleração. Porque se você foi de 70 quilômetros por hora para zero em 20 metros, a sua desaceleração foi muito, mas muito, muito forte. Só você pensar aí na sua cabeça, pô, estou a 70 km por hora, 20 metros é muito curto mesmo para você sair de 70 km por hora para zero. Então, nesse caso, você vai cantar pneu ou não vai? Vai. Você vai pisar, ele vai fazer... Porque é muito curto, ou seja, essa desaceleração vai ser muito forte, menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque está desacelerando. Então, entenderam mais ou menos onde vocês vão aplicar a Torricelli? Nesses casos de desaceleração, no caso onde ele vai te pedir para você determinar quanto tempo demorou, ou ele vai te pedir para você determinar a desaceleração para substituir em alguma dessas aqui. Então, a gente vai ter sempre essas questões também de estar usando uma fórmula para achar um valor, para depois substituir em outra. Você tem que se acostumar com isso daí. Bom? Como falei antes da nossa prova, eu costumo passar uma lista de exercícios. Aí na lista de exercícios tem um gabarito e vocês vão se divertir. E aí, quando chegar nos momentos, você pode falar, professor, essa daqui eu não consegui fazer e tal, mas vão ser todas as questões baseadas no que a gente está fazendo aqui, tá? Para desafiar um pouquinho vocês. Opa! Só um instante. Aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. Seguindo, a gente vai para o gráfico, né? O gráfico é muito importante Deixa eu tirar aqui isso aqui. Deixa eu entender esse gráfico direitinho aí. A gente já passou da nossa aula de cálculo da equação do segundo grau, função do segundo grau, graças a Deus. Então, a gente já entende isso aqui. Então, vamos lá, olha. Nesse gráfico aí, a gente precisa entender que se é uma função do segundo grau, a gente vai ter uma parábola. Então, a nossa parábola aí da função do segundo grau, ela vai ser desenhada. Vai cortar aqui, ó, o eixo Y sempre no meu coeficiente linear, que é o coeficiente que está sem a variável, né, que é esse SO aqui, ó, perceba que ele está sem a variável. Aqui tem um errinho, você já deve ter percebido, ó, mas eu já vou chamar a atenção, que aqui está um menos, né, a gente já sabe que isso aqui é um vezes, mas eu corrijo aqui agora, tá? A gente corrige aqui, rapidinho. São vezes. Vou pintar de preto. Pronto. Então, é VO vezes T. Então, a gente já sabe que se a minha velocidade, né, ela está crescente, a gente vai ter, tem S por T, né, a posição por T. A minha velocidade inicial, ela vai ditar também como vai ser o formato da minha parábola. E a minha aceleração vai ditar se isso daqui
está crescente ou decrescente baseado no movimento progressivo retrógrado, progressivo retrógrado, progressivo acelerado, retrógrado retardado, retrógrado acelerado. Tá? Então, aqui eu estou analisando só quando a minha aceleração é maior que zero. Quando a minha aceleração é maior que zero, a gente está vendo aqui que a gente vai ter a concavidade voltada para cima. Por quê, professor? Porque a aceleração ela é meu coeficiente lá da função do segundo grau, que a gente chama de termo dominante. Então, se ela é negativa, obviamente que isso daqui vai ser para baixo. Se ela é positiva, como está aqui, obviamente que isso daqui vai ser para cima. Aqui também tem um errinho aqui. Nunca percebi esse erro. Eles colocaram um menos aí. Vai se entender. Então, nesses casos, a gente vai ter essas situações aí que vocês estão vendo, tá? Então, a gente vai ter concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. É exatamente uma função do segundo grau. Lembrando que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco alguns macetes, algumas dicas, né? A gente vai voltar alguns slides em relação à análise de gráfico, daqui a pouco, certo? Tudo isso. Vamos aqui para o caso dos gráficos de velocidade e de aceleração. O que vocês já percebem? Que no MU a gente tem apenas dois gráficos. Um gráfico para equação horária da posição e um gráfico para velocidade. Sendo que o gráfico lá da equação horária da posição é uma reta e o da velocidade é uma função constante. Aqui a gente tem três gráficos, o da equação horária da posição, o gráfico da equação horária da velocidade e a gente também tem o gráfico da aceleração, que é uma função constante. Então, são três no MRU, no MRUV e dois no MRU, foi o que a gente viu. Lembrando que quando eu estou falando MU e MRU é a mesma coisa, tá? Porque alguns livros suprimem o R por conta de achar que sempre a gente vai estar estudando movimento retilíneo, mas eu não concordo. Eu gosto de falar MRU e MRUV. Por quê? Porque a gente também tem o MCU, que é o movimento circular uniforme. Então, aí a gente tem que ter cuidado, porque se eu estou falando no MU, eu estou falando de um movimento que é uniforme, mas eu tenho dois movimentos uniformes, o MRU e o MCU. Então, é muito importante você definir, detalhar as coisas o máximo possível que você puder. Aí a gente tem o gráfico da função do primeiro grau para representar a equação horária da velocidade, né? Já que ela é V igual a VO mais AT, os velhos vermes voadores atacam a Terra. E a gente já sabe que se a aceleração for positiva, a gente vai ter um gráfico com uma crescente. Se a aceleração for negativa, a gente vai ter o gráfico decrescente. Mesma análise do S igual a SO mais VT. E a aceleração, ela vai ser constante, então ela vai ser um valor o tempo todo. A gente não calculou lá aquela aceleração menos 10 metros por segundo, então essa é aquela aceleração, menos 10 metros por segundo ao quadrado, na verdade, né? Que vai ser a aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é constante. Obviamente que a gente vai ter aceleração positiva, primeiro quadrante, aceleração negativa, quarto quadrante. Tá bom? Vamos para os exemplos. Peguem papel, caneta aí para vocês tentarem fazer e depois a gente corrigir. Um avião ao decolar percorre 1,20 km no solo com aceleração constante, partindo do repouso, em um intervalo de tempo de 20 segundos. Calcule a aceleração do avião durante a decolagem. Calcule a velocidade em km por hora. Veja que não está no SI, né? Está em km por hora. Com que o avião desprende-se do solo. Confirme o deslocamento total do avião no processo de decolagem usando a equação de Torricelli. Então, aí, o livro é tão amigo de vocês que ele ainda te diz o que você tem que usar. Mas é óbvio que aí é a parte de você tentar ali aprender, né? Porque depois, quando você pegar questões mais complexas, você não vai estar dizendo para você usar nada e vai estar muito mais complexo que isso. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem, não é para conseguir. Eu sei que vocês estão acompanhando e quando eu digo assim para vocês tentarem, eu sei que grande parte de vocês vão conseguir desenvolver qualquer coisa. Porque é importante vocês desenvolverem, errar mesmo, e aí a gente fazer.
Quem acertar de primeira significa que está com estudo ó, lá em cima, que está se dedicando, está estudando, apesar dos apesares de Java não funcionando e tal, está jogando duro, estudando sozinho pelo YouTube, fazendo o quê? Aprendendo da forma antiga, da forma hardcore, né? Como foi na minha época, como não existia praticamente computador, era uma coisa assim que, pelo amor de Deus. Então era o tempo todo na biblioteca, achando livros e mais livros, sem muita orientação de professor. Então era na base da autonomia. E eu sempre defendi que isso daí é o que faz bons profissionais, bons estudantes e pessoas com disciplina. Coisa muito dada, muito orientada, assim, faz criar estudantes e alunos e profissionais fracos, né, na minha opinião, né, para o mercado. Então, quanto mais autônomo, mais você tiver como se virar, correr atrás das coisas, resolver por você mesmo, é isso que a empresa quer hoje, tá? Não quer um profissional que vai ficar lá, mas como é que é isso? Não, mas me ensina aí. Ah, mas me manda um tutorial disso daí para eu aprender. Não, corre atrás, meu irmão. Vai por fora, vai tentar criar seu conhecimento. Então, eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem fazer essas questões aí. Daqui a pouco eu volto e aí a gente vai corrigi-las, tá bom? Valeu! Se qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Vai falar. Professor? Oi. Professor? É para Oi. enviar no WhatsApp a resposta ou fala por aqui? Já terminou as 3? Já. Aguarda aí rapidinho, mais 5 minutos. Tá Ok. bom?
E aí, galera? Vamos lá. Quem fez aí pode falar como é que conseguiu fazer a A, B e a C? A letra A eu achei aceleração em metros por segundo. Velocidade. Na letra A foi aceleração. Não, mas você achou em metros por segundo, então é velocidade. Não, é metros por segundo ao quadrado, perdão. Tá, como é que você fez? Qual o cálculo que você fez? Fala pra gente aí. Eu usei sorvetão. Sorvetão. Na escola por isso eu falava essa fórmula. Eu usei S é igual a V ao T mais o T ao quadrado sobre 2. Ela ficou fácil porque como a velocidade inicial é zero, então aquela parte VO vezes T já zera, porque zero vezes o tempo vai ser zero. Isso. E aí você faz S é igual a AT ao quadrado sobre 2. O espaço eu coloquei em metros, que dá 1.200 metros. 1.200 igualei a aceleração, que eu descobri, o tempo ao quadrado, que ficou 20 vezes 20, que deu 400 sobre 2. Aí ficou 1.200 é igual a 400A sobre 2. Aí 400 dividir por 2 para simplificar. Aí ficou 1.200 é igual a 200A. A é igual a 1.200 dividido por 200. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, Tamar. Teria alguma outra... Tá certíssimo. Teria alguma outra forma que você visualiza que poderia achar também? Acho que por voagem acho que não conseguiria porque não tem velocidade final. Eu Hum, tentei por ela, mas acho que não daria. Torricelli também porque não tem velocidade final. Então acho que a única fórmula que, dentre as três que a gente tem que conseguir fazer era essa. Por causa que só essa que não tem a velocidade final, que é o que a gente não tem até então. tá bom, então. Certinho, beleza. E mais alguém fez além de Itamar ou só Itamar que fez? Fez de outro jeito, tentou pelo menos e errou? Ah, beleza. Então, Itamar, e a B, você fez como? A B eu fiz por Voat, porque já tinha descobrido a aceleração, e aí eu tinha como agora descobrir a velocidade final, que foi velocidade final é igual a velocidade inicial, que é zero, mais 6 vezes o tempo, que fica a velocidade final é igual a 6 vezes 20, que dá 120 metros por segundo. Mas como ele pediu quilômetros por hora, você multiplica o 120 por 3,6, que dá 432 quilômetros por hora. Show de bola. Muito bem. E a C? E assim eu fiz por Torricelli só para confirmar o que ele tinha feito, e Uhum. no fim deu o mesmo valor, deu 1.200 metros ou 1,2 quilômetros. Uhum. Exatamente. Muito bem. Então, gente, é exatamente isso aí. O Itamar tá estudando, tá jogando duro aí. Parabéns. Então, a gente tem que aplicar, né? Essa fórmula que a gente já está conhecida para a gente do segundo da função a equação horária da posição. E a gente já sabe que se ele sai do repouso, tem algumas palavrinhas, pessoal, que são importantes, né, no enunciado. Por exemplo, um avião a decolar percorre 1,20 km do solo com aceleração constante partindo do repouso.
Então ele está parado, tá? Ele está parado, então VO igual a zero. E ele percorre 1,20 km. Então, independente de onde ele esteja no meu referencial posicional, eu posso assumir que ele parte da posição zero também. Porque ele está falando que ele percorre 1,20 km e não que ele vai estar na posição 1,20 km. Porque se ele me dissesse isso, ia complicar a situação para mim. Se ele dissesse para mim, um avião ao decolar encontra-se na posição 1,20 km. Aí eu precisaria saber qual é a posição que ele vai estar no início ou no final para eu fazer a distância percorrida. Aqui ele já me deu a distância percorrida, então ele já me deu quem? O ΔS. Então ele faz 1,20 km. Então eu posso assumir que SI0 ou SO é igual a zero também. Com esse S0 igual a zero e VO igual a zero, eu posso jogar lá na fórmula e esses dois carinhas viram zero. Isso aqui vira zero, isso aqui vira zero. E eu tenho meu S aqui igual a 1.200 metros. Aí vai ficar exatamente como o nosso querido colega Itamar falou. Então, a gente vai ficar com S final, que é 1.200 metros, igual a A dividido por 2 vezes 20 ao quadrado, porque tanto SO quanto VO são zero. E aí você vai achar A igual a 6 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Depois você aplica, vermes voadores atacam a Terra, e aí você vai ter VO continua a zero, que ele parte do repouso, e aí vai ficar igual a V igual a A vezes T. Aí 6 é a aceleração que você achou, substitui, o tempo é 20 segundos, você vai ter 120 metros por segundo, que multiplicado por 3,6 vai dar 432 km por hora. Achou a velocidade em km por hora, que é a velocidade que o avião decola, nessa velocidade aqui. Usando Torricelli, a gente apenas verifica, né? V ao quadrado igual a V ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. V final, a gente sabe que é o valor de V final, o 432 km por hora. V inicial é 0, 2 vezes A é 6, ΔS é o que a gente quer descobrir. Então, quando a gente faz tudo aqui bonitinho, a gente descobre que é 1,2 km por hora. Tanto a gente pode utilizar 432 km por hora e depois transformar no final lá, né? Que aqui, se você pegar 432 km por hora, você vai ter que transformar o tempo que está em segundos para a hora também. Então, sempre é bom você fazer os cálculos dentro da fórmula, tudo no SI. E no final você transforma para o que a questão está te pedindo, né? Aí ele botou aqui, em vez de ele botar 432 km por hora, ele fez 120 metros por segundo. E ficou 120 ao quadrado, igual a 2 vezes 6 vezes ΔS, achando o ΔS 1.200 metros, que é igual a 1,2 quilômetros. Então, utilizamos, como fala aí o nosso amigo Itamar Sorvetão, utilizamos aqui vermes voadores e utilizamos também Torricelli, certo? Tem também uma frasezinha para Torricelli que eu esqueci, mas é engraçada também. Alguém teve dúvida? Alguém teve alguma... Torricelli é vovô e vovó, um negócio tipo isso, eu acho. Não, tem alguma coisa a ver com quadrado também, pô. É na putaria também. É que nem Sofia Sortuda, você é tesuda até com 2 em cima e 2 embaixo. Alguma coisa relacionada a alguma putaria aí. Depois a gente vê, se estiver batendo a resenha, a gente diz. Beleza, galera. Então, é isso. Não é difícil. É algo que é você treinar, aplicar e fazer a maior quantidade de questões possíveis que vocês tiverem condições de fazer para poder estar preparado para qualquer tipo de enunciado. Eu falo assim, ó, você tem que estar preparado para qualquer tipo de enunciado. Os enunciados, eles variam, eles tentam, às vezes, te enganar no sentido assim, te confundir, na verdade, te enganar não, te confundir, aí você tem que estar preparado para saber resolver as questões. Eu me lembro quando eu estava estudando física, vestibular, eu só gostava de estudar física, era a disciplina que eu mais gostava. Física, depois matemática, depois história, era o que eu mais gostava de estudar. E aí eu comecei a entender, pô, é você resolver questões mesmo para você se dar bem. Porque você se acostuma aos tipos de enunciado, aí você já não perde tanto tempo. E quando você pega um enunciado que você não está acostumado, você perde 10, 15 minutos só para compreender o que aquela questão está te pedindo. Quando você já faz algo parecido, não, isso aqui eu já sei, isso aqui é Torricelli. Não, isso aqui eu já sei, isso aqui é R igual a MV/QB. Não, isso aqui eu já sei, é tal fórmula. Não, isso aqui eu já apliquei e já fiz parecido, é só fazer aquilo ali e tal, e pronto. Aí faz com que você tenha velocidade na resolução da questão e
faz com que você vá para outras disciplinas que você tem mais dificuldade e possa demorar mais tempo. Queda livre, né? A queda livre a gente já sabe, né? Isaac Newton observou que a gravidade ela era algo existente, né? Ele descobriu a gravidade lá embaixo da sua macieira, do lado da sua casa, lá onde ele morava. Ele verificou que os corpos eles tendem a cair numa determinada aceleração em direção ao centro da Terra. Daí ele fez vários outros testes, aí foi para a parte matemática e identificou que realmente existe uma atração gravitacional entre os corpos e que essa atração gravitacional ela é tão mais forte quanto é a massa do corpo que está atraindo, tão mais forte quanto a diferença de massas entre esses corpos que estão aí na relação e também relacionada à distância, em que surgiu a teoria da gravitação universal. Então, segundo Galileu, ele fala, né? Todos os corpos em queda livre no mesmo local se movimentam com a mesma aceleração. Então, se eu estou considerando a aceleração gravitacional local, a gente vai sempre falar em 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração que a gente considera aqui próxima da Terra. Ah, professor, mas a gente sabe que essa gravidade, ou pelo menos eu já li, ela varia sensivelmente de acordo com que a gente vai aumentando a nossa altitude e vai se aproximando da estratosfera, da exosfera e etc. Sim, ela varia sensivelmente, isso é verdade, mas é muito pouco. Então a gente considera que dentro da atmosfera terrestre, os corpos que estão ali estão sujeitos a uma mesma gravidade, porque elas estão muito próximos ali dos valores, obviamente, que a gente sabe que quando a gente sai da atmosfera terrestre, né, a gente já não vai ter mais essa variação, os cálculos já vão ser mais complexos, aí vai ter que utilizar a teoria da gravitação universal. Mas no local aqui, nessa região que a gente tem, que é pequena, né, a espessura de quilômetros não é tão grande da atmosfera quanto a gente imagina. Sempre vamos usar 9,81 metros por segundo ao quadrado. A primeira pergunta: se eu tivesse num laboratório, aí pudesse estar dentro de uma câmara a vácuo e tivesse a uma altura de 20 metros e soltasse de lá uma bola de boliche e uma pluma de ganso, qual das duas chegaria primeiro ao chão? As duas chegariam ao mesmo tempo. Por quê? Porque a aceleração delas seria o mesmo. Então, a massa, na verdade, a massa não ia importar porque estariam no vácuo. Então, não importa se a bola de boliche é mais pesada que a puma, porque a massa não importaria. Mas a aceleração que eles iam percorrer seria a mesma. É como se eles tivessem o mesmo peso, não tivesse essa diferença. Exatamente. Eu trato eles dois como o mesmo ponto material e como eu não tenho a resistência do ar, não vai importar a geometria da peça, não vai importar nada. Eles vão chegar ao mesmo tempo. Porque o que faz um cara que está descendo de paraquedas cair menor do que um cara que está se suicidando lá do prédio, num tempo menor, num tempo maior, né? É por conta da resistência do ar. Então, o cara que está com paraquedas, ele cria um dispositivo que ele utiliza o ar, a massa de ar, como elemento de frenagem, né? Utiliza a resistência do ar. O cara que está ali se suicidando, ele vai se jogar e ele não vai, a resistência do ar vai ser só sobre o corpo dele, não sobre alguma coisa com uma área maior. Então eles vão cair em tempos diferentes. Porém, se a gente excluir o ar, a gente vai excluir essa questão da resistência e aí a gente não vai ter diferença nenhuma de tempo, vai chegar ao mesmo tempo. Então, isso aqui é a gravidade. Então, é o que está dizendo, todos os corpos estão, todos os corpos em queda livre, no mesmo local, se movimentam com a mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas, e, portanto, chegam ao solo ao mesmo tempo. Então, é isso daí. Então, o movimento de queda livre, ele é um movimento uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Porque tem uma aceleração, e quem é essa aceleração? A Da gravidade. gravidade, 9,8. Exatamente. Só que aí a gente sabe que nesse caso a gente tem algumas especificidades que a gente precisa analisar de forma bem criteriosa. A gravidade, ela está a favor quando a gente está em queda livre, obviamente, mas a gente também tem um movimento vertical para cima. Não tem um movimento vertical para cima, quando a gente joga uma pedra para cima, ela está contra a gravidade, correto? Joguei uma pedra para cima, ou uma moeda. Estou jogando uma moeda para cima e pegando, jogando uma moeda para cima e pegando. Joguei essa moeda para cima, ela está contra a gravidade. Aí ela vai chegar num ponto X de altura e vai parar o seu movimento. Ou seja, a sua velocidade vai ser zero. E aí ela vai mudar o sentido
dos movimentos, sentido das posições, vai começar a descer a favor da gravidade. Então, a gente tem tempo de subida e tempo de queda. Tempo de subida, tempo de queda. Tempo de subida e tempo de queda dessa determinada moeda. Obviamente que quando ela estiver a favor da gravidade, que é o tempo de queda, vai ser menor do que quando ela estiver contra a gravidade. É só a gente colocar nossa cabeça para pensar que a gente vai entender essas questões físicas relacionadas a lançamento de objeto. Beleza, então, muda o que, professor? Você já me disse que a queda livre é um movimento uniformemente variado, então não muda nada, né? Exatamente, não muda nada. A única coisa que vai mudar é você entender que a aceleração ela vai ser uma aceleração constante e conhecida, enquanto que lá onde a gente estava estudando era uma aceleração constante e desconhecida, a gente tinha que achar. A gente achou, por exemplo, a aceleração do avião, que estava percorrendo ali, percorreu 1,2 km em um determinado segundos, 20 segundos, e aí eu achei uma aceleração, ela era desconhecida, por isso que eu achei ela. Mas aqui eu já sei qual é a minha aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a partir disso daí, você pode substituir em todas as fórmulas, em todas as equações horárias que a gente viu aqui, ó. Aqui, ó, eu substituo por G, aqui eu substituo por G e aqui eu substituo por G. Vai ser G, G, G. Qual é a diferença? Ah, professor, mais cuidado, tem uma diferençazinha aí que é muito importante, que é quando a gente está no movimento de subida e de descida. Quando a gente está no movimento de subida, beleza, eu tenho uma desaceleração do objeto, porque o objeto ele sai de uma velocidade inicial que você joga ele para cima, né? Quando você está jogando uma moeda para cima, você joga ela com uma velocidade. Então, ela sai numa velocidade maior e chega na velocidade zero, que é quando ela para. Então, eu tenho uma desaceleração. Então, nesse caso, na subida, a minha aceleração é negativa. Então, é menos G. E na descida, vai ser mais G. Então, a gente tem que se ligar nisso daí também. Quando eu estou para cima, estou jogando para cima, a gravidade vai ser negativa. Quando ela está descendo, a gravidade vai ser positiva. Tá? Só é se ligar nisso daí também. Beleza? Então, tá lá, ó. Movimento de queda livre é um MUV, portanto, S igual a SO mais VO vezes T mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. Ou S menos SO igual a ΔS, que é igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado, prevendo, né, que V0 é igual a zero. Quando a gente está em queda livre, a gente sempre vai partir do repouso. Isso na queda, viu? A gente está falando de queda livre. Porque tem duas partes. Tem o lançamento vertical para cima e a queda livre. Lançamento vertical para cima e queda livre, que são as mesmas coisas, só muda o sinal. Então, a queda livre sempre vai ser V0 igual a zero. Ah, professor, então se é uma questão que está lá no enunciado dizendo que é uma queda livre, eu já posso assumir que meu VO é igual a zero? Sim. Porque você não, se você está falando que é queda livre, então você está segurando vamos lá, um jarro de flor lá do quarto andar do seu prédio, você larga ele. Então ele estava parado para você largar. Para você largar alguma coisa, ela precisa estar parada. Tá bom? Então, repare que quando tiver transcorrido o tempo de queda, o objeto terá percorrido toda uma altura h, ou seja, quando t igual ao tempo de queda, ΔS igual à altura que você está no prédio. Então, se até o quarto andar do seu prédio, que você está lá segurando o jarro, dá 20 metros, então o tempo de queda vai ser balizado no ΔS igual a 20 metros, que é a altura até onde você está. Então, essa relação entre esse tempo de queda e ΔS, você pode expressar na equação de deslocamento, né? Que é essa daqui, ó. H igual a G sobre 2 vezes tempo de queda ao quadrado. Professor, essa aqui é um pedaço dessa equação aqui, não é? Isso daqui é um pedaço dessa equação onde eu estou desconsiderando S0 e V0, não é isso? Exato. Porque se você considera que você está a 4 metros, o que significa que você está dizendo? Você está dizendo que ou o S final ou o S inicial vai ser zero. No caso, o S final, porque é uma queda livre, não é isso? Então, quando você partir para dizer quem é a altura, né? Se você está querendo dizer quem é a altura, você pode chegar e dizer, olha, eu estou considerando para mim, certo? Que esse H aqui vai ser a altura. E vou dizer que o S inicial é zero. Porque você pode criar uma referência para você. Você criou uma referência dizendo que esse S0 vai ser zero. E isso aqui vai ser H. Isso aqui é zero porque parte do repouso, né? Repouso está relacionado a movimento inercial igual a zero. Então, você vai ficar só G sobre 2 vezes T ao quadrado. E aí você vai ficar com isso aqui. H igual a G sobre 2 vezes T tempo de queda ao quadrado. E se você pegar isso aqui e jogar para lá,
Isso aqui vai multiplicar com H, 2 vezes H. Isso aqui vai dividir, vai ficar 2H sobre G. E isso aqui vai passar esse 2, ó, como raiz. Vai ficar tempo de queda igual a raiz de 2H sobre G. Essa fórmula aqui, ela calcula o tempo de queda de um determinado objeto. Qual é a grande coisa legal dessa fórmula aqui? Muito legal mesmo, que faz você virar um cientista em qualquer conversa de amigo, em qualquer situação que você tiver. Você está ali em cima da janela, está ali conversando com seu amigo e fala, ó, se isso aqui fosse no vácuo e eu tivesse que jogar essa caneta aqui, eu sabendo a altura onde a gente está, eu conseguiria dizer quanto tempo certinho ela ia cair lá embaixo. Aí eu, cara, sim, como assim? Mas isso aí você precisa de muitos cálculos. Aí você, não precisa não, porque o tempo de queda está associado apenas à gravidade local e à altura que a gente está. Aí ele, tá. E como a gente não está no vácuo, mas eu posso dizer com um certo, né, nível, né, de uma faixa de predição, que vai estar entre o tempo tal e o tempo tal, que ela vai chegar. E aí você joga, calcula e dá certinho na faixa que você falou. Obviamente você não vai acertar no valor correto por causa da resistência do ar, né? Quanto mais próximo do chão, mais facilmente você acerta a faixa. Quanto mais distante, porque você vai ter vento e também resistência do ar, dependendo do tamanho do seu objeto, isso vai influenciar pra caramba também. Então, tempo de queda é a fórmula que eu digo que é a mais simples da física que eu conheço, da física mecânica, porque ela nunca vai mudar. O tempo de queda de qualquer objeto, né, vai ser 2 vezes h dividido pela gravidade. Sempre. Lembrando, galera, que todos os estudos que a gente faz na física, quando a gente está falando de queda livre, a gente está falando disso acontecendo no vácuo, certo? Porque a gente só vai estudar essa questão de energia lá na segunda unidade, onde a gente vai falar de energia dissipada através de atrito, né, que vem da resistência do ar, ou de contato de peças, ou do contato com o chão. A gente ainda vai estudar essas partes de força de atrito. Aqui a gente está considerando que é no vácuo. Então, essa fórmula aqui ela vai se permanecer sempre que a gente estiver falando no vácuo. Então, se estiver lá, calcule o tempo de queda do objeto, então pronto, só preciso da altura. Me dá essa altura aí que eu digo, porque a gravidade eu já sei que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Só me diz a altura que eu te digo o tempo de queda. Beleza? Então, é exatamente isso. Ah, professor, e se eu quisesse o tempo de subida, que é o movimento vertical, é fácil de achar? É essa mesma fórmula aqui, ó, que você encontra o tempo de subida, só que com um sinal trocado. Em vez de ser mais, é menos, porque o tempo de subida está contrário à gravidade. Ou seja, queda livre e movimento vertical para cima é a mesma coisa, só troca o sinal aqui. Tudo bem, galera? Beleza, vamos seguir. Então, aí a gente tem as fórmulas de queda livre e também temos uma fórmula muito boa. A gente acabou de ver tempo de queda. A fórmula de tempo de queda é raiz de 2g dividido por... ou raiz de 2 vezes h dividido por g. Olha como é a fórmula de velocidade de chegada no solo, né? Que tem sempre assim, determine a velocidade com que esse objeto chega no solo. Ou seja, qual é a velocidade que ele vai atingir o solo, né? Isso é importante quando você vai fazer cálculos de destruição de um determinado... Vem um projétil do espaço. Esse projétil do espaço, ele está chegando ali, obviamente que ele não está em queda livre, mas ele está com uma velocidade que ele entra, aí você pode considerar, né, cálculos parecidos para determinar a velocidade de impacto, que vai determinar também a energia gerada por esse impacto. Oi? Essa fórmula aí é que nem Torricelli, né? Essa fórmula aqui que a gente vai gerar é a equação de Torricelli, só que... considerar a gravidade como aceleração e... Isso, exatamente. Como variação do espaço é a mesma coisa. Isso, exatamente. Só isso aí. Você vai aplicar Torricelli, né? Porque a gente pode aplicar Torricelli no movimento uniformemente variado, que é o que tem aceleração. E a queda livre é um movimento uniformemente variado, certo? Ele está mostrando aqui que a gente tem essa fórmula, que é a equação horária da posição para a queda livre, que é V igual a VO mais GT, né? E a gente também pode calcular a velocidade de impacto ou a velocidade de chegada no solo, né, com Torricelli. Então, simplesmente a gente vai pegar e vai falar que em queda livre, o meu VO sempre é zero, em queda livre. Então, eu corto isso aqui,
Aí vai ficar V ao quadrado, que vai ser o V final, né? Vai ser raiz de 2GH, porque isso daqui vai virar gravidade, isso aqui vai virar H, que é a altura. Então vai ficar V final igual a raiz de 2GH. Enquanto o tempo de queda é raiz de 2H sobre G, a velocidade final aqui é raiz de 2GH. Então, duas fórmulas muito importantes no movimento de queda livre, que é tempo de queda e velocidade final. Velocidade final é a velocidade que o corpo chega ao solo. Tranquilo aí? Bem tranquilo essas fórmulas. Essas fórmulas são fáceis de lembrar, tranquilo demais. E são rápidas para aplicar, viu? Vamos para frente. Tem um exemplo aqui, mais um exemplo. Rapidinho, deixa eu só melhorar aqui. Mais 10 minutos para vocês fazerem um exemplo aí. E daqui a pouco... 10 não, 5. Que aí é só aplicação de fórmula mesmo. 5 minutos para vocês fazerem aí. 5 minutinhos, vou pegar uma... Professor, Oi, pode falar. Diga aí. a resposta pode dizer ou espera? Espera mais 2 minutinhos aí. Você, você
Professor, Pode falar. Diga, o Caio. senhor poderia voltar na fórmula rapidinho só para tirar uma dúvida? Tá aí. A de velocidade final e a de tempo de queda. Tempo de queda, raiz de 2 vezes h dividido por g. Velocidade final, raiz de 2 vezes g vezes h. Obrigado. Pronto, Itamar, se você quiser falar aí, ou Wesley, ou outras pessoas que tiverem feito, para dizer como é que foi, só aplicação direta de fórmula, não é isso? Mas eu prefiro fazer pelo as formas já existentes, não usei as que o senhor passou, não. Uhum. Mas eu achei no tempo aproximadamente 3,03 segundos e a velocidade aproximadamente 16,52 metros por segundo. Uhum. Porque tem sempre a raiz, né? Você está arredondando do jeito que a gente aprendeu na primeira aula? Faz o arredondamento. Na primeira aula não tava, não. Ah, você não estava, né? Não, o arredondamento para uma casa decimal está suficiente para esses cálculos que a gente faz aqui de dinâmica e cinemática. E aí tá bom o arredondamento para uma casa. A letra B deu 29,6 aproximadamente. Tá, vamos ver aqui, ó. Quando a gente aplica essa fórmula inteira, né? No movimento de queda livre temos ΔS igual a VO vezes T mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. VO igual a zero, né? Logo a gente tem ΔS. Por que ele pega o S0 e joga para cá e vira ΔS? Porque isso daqui é altura. Isso aqui vira altura, né, pra gente. Que a altura é a variação de onde você está até onde o móvel vai parar ou até onde o móvel vai estar quando você quiser analisar. Então, ΔS igual a 0 vezes T, porque parte do repouso, mais G sobre 2 vezes T ao quadrado, fica ΔS G sobre 2 ao quadrado, T ao quadrado. Então, se a gente tiver transcorrido o tempo de queda, o objeto percorrerá todo esse ΔS, ou seja, a altura do objeto, da onde eu estou largando, vai ser igual a ΔS. Então, o tempo desse carinha aqui, esse tempo aqui, vai virar o tempo de queda. E ΔS vai virar igual a H. Substituindo, a gente vai chegar nessa fórmula toda que a gente viu, né? Tempo de queda igual a 2 vezes H dividido por G. Substituindo os valores, temos o tempo de queda, que é T igual a raiz de 2 vezes 45, que é a altura, dividido por G, que é 9,8, que vai dar aproximadamente 3 segundos. Né? E vamos ter a equação de Torricelli para poder determinar qual é a velocidade final. Né? Equação de Torricelli, sendo V0 igual a zero, então isso aqui sempre corta, porque a velocidade inicial no movimento de queda livre vai ser zero. E aí a gente vem, sendo que a velocidade final do objeto é dado por V igual a V final.
Então, V final vai ser igual a raiz de 2 de H, só é substituir 9,8, 45, a gente vai ter 29,7 metros por segundo. Vocês acertaram. Nessa daí eu errei a substituição. Substituição. Eu coloquei no lugar de aceleração, eu coloquei o tempo gasto que eu tinha feito na primeira questão. Aí acabei trocando. Aí precisa 16. Entendi. Não, tranquilo. Você poderia ter encontrado a velocidade final fazendo essa substituição se você tivesse utilizado vermes voadores. Aí daria certo. Quer ver? Ó, pegue vermes voadores, se não achou 3 segundos. Pega vermes voadores aqui, coloca 3 segundos aqui, coloca a gravidade e você vai achar a velocidade final. Pode fazer aí. É a questão mesmo que, tipo, no lugar de eu botar aceleração, eu coloquei o tempo. Entendi. Esqueci de botar o 9,8. Não, entendi, tranquilo. Entendi. Então, vai ficar 29,7, que se vocês observarem a grosso modo, é simplesmente 3 vezes a gravidade. 3 vezes isso daqui vai dar 29,7, que é uma outra forma de você achar a velocidade final, que não pela Torricelli, se você souber o tempo. Se você sabe o tempo, você pode utilizar vermes voadores, colocando o tempo aqui, que é de 3 segundos, multiplicando por 9,8, você vai achar 29,7, porque isso aqui vai ser zero. Certinho? Então, tem duas formas de achar. Você, às vezes, pode se confundir mesmo. Às vezes, a gente tem tantas opções para fazer a questão que a gente acaba utilizando uma opção que nem é a correta. Certo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Agora vocês já entregaram, a maioria de vocês já estão recebendo aqui por e-mail, né, as atividades Faça Valer a Pena. Espero que vocês tenham conseguido fazer o estudo dirigido. E eu vou lançar as notas de vocês ainda hoje da avaliação parcial, tá bom? Oi. Tem até que horas para enviar o Faça Valer a Pena? Como é que é? O Faça Valer a Pena tem até que horas para enviar? Até o final do dia. E o senhor vai dar lançamento de projetos ainda hoje? Não, não vou dar ainda hoje não, porque assim, lançamento de projetos é uma parte da física que vai envolver cálculos que não dá para a gente passar por aqui pelo Teams, entendeu? É a mesma, porque lançamento de projetos é a mesma coisa do movimento uniformemente variado. Não tem para onde correr. Você vai ter velocidade vertical e horizontal, certo? Então, vai envolver vetores e aí na próxima aula a gente fala dele um pouquinho, mas não vou me aprofundar muito no lançamento oblíquo, não. Tá? Vou dar pau e depois a gente vai entrar em Newton já. Professor, eu fiz o ED, só que não está contabilizando lá Não, tranquilo, eu tô ciente disso aí. Mas pode ficar tranquilo. Viu? Então é isso aí, galerinha. Na próxima semana a gente se vê. Vou finalizar aqui a gravação e na próxima aula a gente já vai entrar em